Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 3 do aplicativo Jogo da Velha no Android Studio. Vamos programar? Quando uma dessas correspondências do método Vitória for true, ele vai exibir uma caixa de diálogo com o vencedor. Só que para isso eu vou criar outro método public void que eu vou chamar de checar jogada. Ok? Então, nesse método em que eu vou colocar uma caixa de diálogo com o nome do vencedor, dizendo fulano venceu. Ele vai ter que entrar um valor inteiro, porque eu tenho um valor inteiro para saber quem é o jogador, né? O jogador X, no caso, vai ser o valor 1, e o jogador bolinha vai ser o jogador 2. Então, para eu saber qual jogador venceu, eu vou precisar desse inteiro. Aqui eu vou colocar um if, e aí eu vou chamar o método Vitória. Ó. Vou chamar esse método Vitória, passando como parâmetro esse X aqui. Nesse caso, eu vou colocar se Vitória for true, relembrando que Vitória, ele sempre é um método booleano, então ele me retorna true ou false. Então, se Vitória for true, né, enquanto for false, ele não vai aparecer, não vai ser chamado esse método, né? Quando Vitória for true, então ele vai entrar dentro deste if. Nesse if, eu vou colocar um alerta, né? Uma caixa de diálogo de alerta, que a gente chama de alert dialog. Alert dialog.builder, ok? Então, é uma caixa de diálogo apenas com o botão ok. Mas primeiro a gente precisa instanciá-la. Então, eu vou aqui instanciar essa caixa de diálogo, alert dialog.builder. Eu vou chamar de alerta venceu. Ela vai receber new alert dialog.builder. Aqui como parâmetro eu passo this, porque tudo vai acontecer nesta mesma classe, então eu escrevo this. Em seguida eu preciso colocar um título, então eu vou colocar alerta venceu.setTitle e eu vou colocar Vitória, vai ser o título da caixa de diálogo. Alerta venceu.setMessage e aqui eu vou colocar a mensagem. Então, eu vou pôr entre aspas o jogador, espaço, para poder concatenar. Vou colocar aqui ganhador, certo? Ó, a minha string ganhador, certo? Que vai estar recebendo aqui ó, o jogador 1, se for o X que venceu, ou o jogador 2, se for bolinha que venceu. Então, ele vai receber o nome desse jogador. Então, eu vou concatenar com a palavra venceu, né? Tem que ter esse espaço, tá? A caixa de diálogo, onde são inseridos os nomes desses jogadores, como jogador 1 e jogador 2, eu ainda farei, ok? Então, aqui o jogador tal venceu, essa é a mensagem. Agora eu posso pôr um ícone, alerta venceu, ponto set icon. O ícone que eu vou colocar de Vitória, eu acho que o que mais tem a ver é o da estrelinha. O da estrelinha, o ícone da estrelinha é esse aqui, ó. Android.r.drupal.startOn, mas nada impede que você desenhe um ícone, coloque esse ícone aqui na pasta Drupal e chame o caminho do ícone, mais ou menos da mesma forma, apenas com o nome do seu ícone aqui. Como ele já tem esse da estrelinha é do sistema, eu vou deixar esse ícone mesmo. E aqui eu vou colocar o alerta venceu.set positive button. Se eu quisesse dois botões, eu colocaria o positive e o negative. Como eu só quero um botão de OK, eu vou colocar o set positive button.
Aqui é o texto do botão, que eu vou colocar OK. Em seguida, eu poderia, né, chamar aqui, ó, New Dialog Interface. Eu faria tudo isso se eu quisesse, né, que ao clicar no botão OK acontecesse alguma coisa. Como o botão OK só vai simplesmente fechar a minha caixa de diálogo, eu vou pôr apenas null. Como listener ali, eu coloco null, certo? Então, ela vai aparecer o título vitória, o jogador tal venceu, o ícone da estrelinha ali do lado da vitória, o botão OK simplesmente fecha a caixa de diálogo. Porém, agora aqui eu preciso do método create, que é ele que realmente cria a caixa de diálogo, e alerta venceu ponto show, ok? Então, se a vitória for true, vai ser instanciada esse alert dialog. Aqui eu setei o título, a mensagem, o ícone e o botão, e aqui é quando eu realmente crio, então, a caixa, certo? Se eu não colocar o create nem o show, ele não exibe isso tudo que eu setei aqui, tá? Então, eu preciso do create e do show para realmente exibir. Agora, esse checar jogada, ele vai ser chamado onde? Vai ser chamado aqui, ó. Então, se o jogador 1, né, que fizer a jogada da vitória, eu vou chamar aqui o método checar jogada passando 1 como parâmetro, que aqui no caso, né, o ganhador vai receber o nome do jogador 1. Se não, vai ser aqui embaixo, então, no else, né, o checar jogada vai receber o 2, ok? Nesse caso aqui, né, o nome do jogador 2 é que iria, então, para a caixa de diálogo da vitória. Agora também eu vou criar um método que vai ser o fim do jogo. Por quê? Esses botões vão estar habilitados durante o jogo. No fim do jogo, a hora que alguém venceu, deu OK, fechou a caixa de diálogo, esses botões vão ter que estar desabilitados no fim do jogo, tá? Os botões ficam ativos apenas enquanto ainda está acontecendo o jogo. Então, eu vou criar um método void, que eu vou chamar de fim jogo. Esse método não vai ter nenhum parâmetro de entrada. E dentro desse método, eu vou ter um for, porque eu tenho 9 botões. Então, como que eu faço para desabilitar um vetor de 9 botões ao mesmo tempo? Coloco isso dentro de um for. Então, int igual a 0, né? Se esse i for menor do que 9, né? Porque os botões vão de 0 a 8. E mais. Nesse caso aqui, eu chamo apenas aquele vetor. Lembra, a gente tem um vetor de botões aqui, a gente criou aqui em cima, ó. Então, esse vetor de botões na posição i, ou seja, em cada uma das 9 posições do meu for, ponto set enable false, de modo que ele vai desabilitar todos os botões quando fim jogo for chamado. Ainda não acabou, a gente se vê na parte 3.